E aí, meu povo, vamos falar sobre o regimento da EBSER? Trabalhamos várias legislações, né, durante o nosso curso. E nada mais interessante do que falarmos sobre o regimento interno da instituição. Veja que o regimento é que vai disciplinar aí toda todo o trabalho da instituição internamente, na verdade. O regimento interno, como o próprio nome já diz, né, regimento interno, ele vai disciplinar de que forma os órgãos vão atuar internamente, quem são esses órgãos, na verdade, de que forma esses órgãos estão estruturados, quais são as competências desses órgãos, né? Quem os compõe. É para isso que existe um regimento interno. Tranquilo? Então vamos lá, vamos trabalhar, que nós temos uma prova para fazer. Povo, olha lá, joga aí, por favor, diretor. Artigo 2º. A EBSER tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médica hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade. O que tem no artigo 2º não é nenhuma novidade para nós. Veja que o artigo 2º e o que está disciplinado nele, o texto do artigo 2º, já foi visto em outras legislações que nós trabalhamos aqui. Na verdade, aqui é mais uma forma, né, de ratificar, não só no regimento interno, mas também nas outras legislações, sempre ratificando qual é a finalidade da EBSER, né? Então, o artigo 2º é um artigo de conhecimento nosso, tá bom? Ora lá, a EBSER tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sempre observado o que consta lá no artigo 207 da nossa Constituição Federal, que vai falar sobre a autonomia das universidades, né? Autonomia didático-científica, autonomia financeira, autonomia patrimonial que as universidades possuem. Tranquilo? Para a execução de suas finalidades, a EBSER vai observar o seguinte, ó, ela deverá planejar, implantar, coordenar, monitorar, avaliar e criar condições para aperfeiçoar continuamente e a auto-administração em um sistema unificado entre a sede e as filiais, já que tem várias, ou outras unidades descentralizadas, e a prestação de serviços de atenção à saúde da população, integralmente disponibilizadas no SUS, tá? Por meio dessas filiais e unidades descentralizadas. Deverá também criar condições para o aperfeiçoamento da realização e o desenvolvimento dos programas de residência em todos os campos de saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas, para o trabalho e o desenvolvimento do SUS. Então, de forma aí, deixa eu só marcar aqui para a gente, tá? Pegar o nosso marca-texto. Olha, particularmente, olha, nas especialidades e regiões estratégicas, ok? Ela deverá também criar juntamente com as universidades, já que ela está voltada para a questão de educação, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino, sim, e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da EBSER, de acordo com as diretrizes do Poder Executivo e em conformidade com as atribuições de outros órgãos do sistema universitário de saúde. Ok? Então, veja que o tempo todo há uma relação aí da questão educacional com a questão de saúde, né? A EBSER é ligada aí ao Ministério da Educação, mas, de certa forma, estabelecendo sempre viés com a saúde. Integrar, articular e otimizar os processos de atenção à saúde e de gestão dos hospitais universitários federais e instituições públicas congêneres por meio de um sistema de informação, monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento unificado, em consonância com as finalidades das instituições federais de ensino superior, as IFES, e com as necessidades, condições e possibilidades regionais e institucionais. Deverá, para os fins deste regimento, considera-se sede, o conjunto das unidades integrantes da administração central da EBSER. Isso é importante para a gente. Observe que aqui é o parágrafo 2º, tá? Você está com sua legislação aí na mão. Nós estamos falando aqui do parágrafo 2º. Estamos falando ainda aqui
do que o regimento considera, né, como sede, como filial, como unidade descentralizada. Veja que a gente falou o tempo todo aqui sobre sede, sobre os filiais, e aí o próprio regimento vai disciplinar o que seria essa sede, o que seria uma filial, o que seria uma unidade descentralizada. Nós falamos sobre isso e o regimento vai conceituar o que é cada coisa, tá? O que é que a banca pode fazer no dia? Ela pode trocar, né? Fazer uma permuta aí entre os conceitos. Então você tem que estar bastante ligado para no dia da sua prova você não comer essa mosca, ok? Sede, o conjunto das unidades integrantes da administração central da EBSER, cujas competências prioritárias são a articulação, a coordenação, o monitoramento, a avaliação, o planejamento e a gestão das finalidades da empresa. Seriam filiais, o conjunto de unidades descentralizadas da EBSER, constituído pelos hospitais universitários federais que estão sob a gestão da empresa, cujas competências prioritárias são o apoio e a prestação direta da atenção à saúde, bem como a integração respectiva ao ensino e à pesquisa. O que seriam unidades descentralizadas. Unidades ou conjuntos de unidades descentralizadas da EBSER na forma de escritórios, representações ou até subsidiárias. E aí vem esse artigo 3º, né, que é muito, mas muito importante para a nossa prova. Por que, Ed, ele é tão importante assim? Porque o artigo 3º, ele vai falar da questão da estrutura organizacional. Na verdade, quando a gente fala de um regimento, né, um regimento, o que é que ele tem de principal para trabalhar? É a estrutura organizacional daquela instituição. Então, essa parte da estrutura de órgãos é de suma importância para a gente, porque o regimento, ele, em sua maioria, é baseado nisso, né? Ele vai falar que órgãos são esses, de que forma estão estruturados e qual é a competência de cada órgão. Então, vamos lá. Artigo 3º. Para cumprimento das suas competências legais, a EBSER apresenta a seguinte estrutura de governança. Quais são os órgãos da administração? Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo. Eu chamo de CDC, né? Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o Conselho Consultivo. Muito cuidado com isso, porque às vezes a banca pode pegar esse consultivo aqui e trocar por Conselho Executivo, né? De forma a lhe confundir com a diretoria executiva que está aqui em cima, tá? Então não vai cair nessa, tá bom? Conselho de Administração, Diretoria Executiva, e aqui não é Conselho Executivo não, a banca não vai nos pegar. É Conselho Consultivo, é o CDC, tá? Que compõe aí os órgãos de administração. Quais são os órgãos de fiscalização? Fiscalização a gente tem o Conselho Fiscal, o próprio nome já diz, né? E a Auditoria Interna. Quer dizer, você vai gravar isso? É REC repete? Não, pode até lembrar da dica CA. Órgão da administração, a dica é CDC. Órgão de fiscalização, a dica é CA. Porém, veja que a natureza já lhe remete a isso, né? Órgão da administração, Conselho de Administração, órgão da administração, uma diretoria executiva e um conselho de consulta, né, chamado Conselho Consultivo. Aqui na fiscalização, a gente tem um conselho fiscal, o próprio nome já diz, e uma auditoria, né? A auditoria nada mais é do que para exatamente fiscalizar o que está ocorrendo dentro da instituição, né? Comissões e comitês. Quem são eles? Comissão de Ética, Comitê Interno de Gestão do REUF, Comissão de Controle Interno, Comitê de Gestão de Riscos e Crises, Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas da Sede. Olha que interessante, né? Veja que aqui os órgãos todos começam com comissão ou comitê, né? Então, se a banca quiser fazer essa pegadinha, trocar o que seria o órgão de comissão e comitê por um órgão de administração, trocar o que seria um órgão de administração por um de fiscalização, a gente não vai cair nessa. Porque pelo próprio nome do órgão já dá para entender qual é a sua natureza, né? Comitê Gestor de Segurança da Informação e Comunicação, Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, Comitê de Governança do Aplicativo para a Gestão dos Hospitais Universitários,
e outras comissões e comitês que sejam constituídos pela presidência ou até pela diretoria executiva. Artigo 4º fala dos órgãos da administração de forma mais pormenorizada, né? Lá apenas citava no artigo 3º. Aqui já está descendo o nível do que eles fazem. Os órgãos de administração da EBSER serão integrados por brasileiros, ok? E aí pode ser tanto nato como naturalizado. São brasileiros da mesma forma. Residentes no país, dotados de notório saber, inclusive sobre as melhores práticas de governança corporativa, experiência, ok? Interessante isso aí, idoneidade moral, reputação ilibada e capacidade técnica compatível com o cargo. Parágrafo único. Os membros da diretoria executiva deverão ter experiência mínima de 10 anos em suas respectivas áreas de atuação, comprovada por meio de documentação permanente. Isso aqui é importante, tá? Vamos pegar aquele marcador de texto bonitinho, ok? Vamos pegar ele, né? Marcar aqui esse parágrafo único, ó. Os membros da diretoria executiva deverão ter experiência profissional mínima de 10, não são 5 nem 15, em suas respectivas áreas de atuação, comprovada por meio de documentação pertinente. Não podem participar dos órgãos de administração da EBSER os impedidos por lei e pelo Estatuto Social. Né? Estão proibidos, não podem. Impedidos, né? É a palavra correta. Não podem. Artigo 6º. O órgão de orientação superior da EBSER, né, é o Conselho de Administração. Então, olha aqui para mim, rapidinho. Gente, vai gravar? Não vai conseguir, né? Não é o REC repete. Então, presta atenção na natureza do que faz cada órgão desse para entender no dia da prova. Tamo junto, vamos pegar o material, vamos ler esse material. Não vamos deixar passar a oportunidade não, meu povo. Vamos trabalhar junto, vamos trabalhar em conjunto. Esquece o WhatsApp nesse momento. Não fica com ele, não faz o que meu diretor está fazendo agora. Nesse momento ele está no WhatsApp. Vocês não vão fazer isso. Vocês vão focar. Foco. Vamos voltar. Material na mão. Não perde isso não. O órgão de orientação superior da EBSER é o CA, é o Conselho de Administração. Composto por quantos membros? É de 9. Composto por 9 membros. Nomeados pelo Ministro de Estado da Educação, não é da Saúde, obedecendo a seguinte composição. A gente vai ter 3 membros indicados, né, pelo Ministério Público de Estado da Educação, sendo que um será o presidente do Conselho e o outro será seu substituto nas suas ausências e impedimentos. O próprio presidente da EBSER, que não poderá exercer a presidência do Conselho, nem de forma interina. Um membro indicado pelo Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão. E 2 membros, sim, maior, a quantidade realmente é sempre maior, pelo Ministro de Estado da Saúde. Teremos também um representante dos empregados, ok? E seu respectivo suplente. Teremos também um membro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitor de Universidade Federal ou superintendente de Hospital Universitário Federal. E aí, o que é que vai ser da competência, né, desse Conselho de Administração? O que é que compete a ele? Várias coisas competem a ele, né? Ele vai fixar as orientações gerais das atividades da EBSER, ele vai examinar e provar, por proposta do presidente da EBSER, as políticas gerais e programas de atuação da empresa. Ele vai aprovar o regimento interno da EBSER, isso aqui é importantíssimo para a gente, né? Marque aí. Ele que aprova, né? O conselho que aprova o regimento interno da EBSER. Ele vai apreciar e aprovar o relatório anual, né? Isso está no inciso 6º. Apreciar e aprovar o relatório anual apresentado pela administração da EBSER. Enfim, vai autorizar a contratação de auditores independentes, vai autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, bens imóveis e valores mobiliários, vai autorizar a contratação de empréstimos que sejam de interesse da EBSER, né? Vai aí aprovar a criação de escritórios, representações, dependências e filiais. São muitas, né? As competências do Conselho são muitas e sempre competências ligadas
a uma natureza de deliberativa, né? Uma natureza de deliberação. Vamos avançar. Artigo 9º. O Conselho de Administração irá se reunir de forma ordinária a cada mês e extraordinariamente sempre que for convocado pelo presidente a seu critério ou por solicitação de pelo menos 4 de seus membros. O que eu tenho aqui no artigo 9º de suma importância para a gente é a questão do momento em que essa reunião do Conselho acontece, ó, a cada mês. Mas isso de forma ordinária, né? Mas de forma extraordinária sempre que for convocado pelo presidente a seu critério ou por solicitação de pelo menos 4 de seus membros. Então, o Conselho somente deliberará, ó, eu falei, né? Acabei de falar que o Conselho tem natureza de deliberação, com a presença da maioria absoluta de seus membros, ok? Então, é necessária aí a presença da maioria absoluta de seus membros. Mesmo que as deliberações do Conselho sejam realizadas por maioria simples de votos dos presentes, né? Isso está no parágrafo 2º, né? Deve ser respeitado o que está no parágrafo 1º, a presença da maioria absoluta de seus membros. Artigo 10, diretoria executiva. A EBSER será administrada por uma diretoria executiva composta pelo presidente e até 6 diretores. Todos nomeados e destituíveis, né? Cargo de livre nomeação e exoneração aí. A qualquer tempo, pelo presidente da República, por indicação do ministro de Estado da Educação. Então, o cara é nomeado, mas também pode ser destituído aí a qualquer momento, né? Isso está na nossa Constituição. Cargo aí de nomeação, de livre nomeação e exoneração. Os membros da diretoria são o presidente da EBSER, o vice-diretor presidente executivo, o diretor de atenção à saúde, veja que só tem, né? Presidente e diretores, né? Observe, na diretoria é uma coisa boba que ele ajuda no dia da prova. Na diretoria temos o presidente da EBSER e depois só temos diretores, ok? Diretor, vice-presidente executivo, diretor de atenção à saúde, diretor de gestão de pessoas, diretor de administração e infraestrutura, diretor de orçamento e finanças e diretor de gestão de processos e tecnologia da informação. Um presidente, deixa eu pegar aqui minha canetinha vermelha, o presidente, né, da EBSER, um diretor, outro diretor, 2, 3, 4, 5, 6. 6 diretores. Beleza? O que é que compete a essa diretoria executiva, né? Qual é a competência dela? Administrar e gerir os bens, serviços e negócios da EBSER. Veja que são muitos, né? Por proposta das áreas competentes, sobre operações de responsabilidade situadas no respectivo nível de alçada dela, né? Decisório estabelecido pelo Conselho de Administração, propor os valores dos regimes de alçada para as várias instâncias de gestão da EBSER. Então, são vários, né? Aprovar os dados, indicadores e sinalizadores para o monitoramento e avaliação contínuos das suas unidades e órgãos que compõem a EBSER. Propor e implementar as linhas orientadoras das ações da EBSER. Aprovar os planos e relatórios anuais de cada diretoria da EBSER. São muitas atribuições. Veja que a gente tem aí 21 incisos de competência da diretoria executiva que precisam ser trabalhados e estudados, tá bom? Estabelecer normas e delegar poderes no âmbito de suas competências. Elaborar demonstrações financeiras de encerramento de exercício. São muitas competências da nossa diretoria executiva estabelecidas aí no artigo 11, através de 21 incisos, ok? E o Conselho Consultivo, né? Veja que o próprio nome diz, e o Conselho Consultivo é um desses órgãos que as bancas gostam sempre de fazer uma questãozinha com ele. Olha aqui para mim. Se o nome do conselho é Conselho Consultivo, ele vai deliberar sobre algo, como acontece no Conselho de Administração? Não. Se o nome desse conselho é Conselho Consultivo, ele está intimamente ligado. Qual seria a sua atividade fim?
Consultoria. Então encontrou na prova a palavrinha mágica consultoria em relação aos órgãos, deve ser. Tô falando de quê? Tô falando de quê? Tô falando de quê? Conselho Consultivo. Vamos lá, vamos ver o que é que ele faz. Vamos ver o que é que a letra da lei diz. O Conselho Consultivo é o órgão permanente da EBSER que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio. Peraí, só um minutinho. Deixa eu pegar meu lindo marca-texto. Consultoria e apoio a quem? A diretoria executiva e ao conselho de administração. Deixa eu marcar tudo isso aqui. Olha lá, me acompanha. Olha lá, pega seu marcador. Ed, não tem marcador não. Compra, criatura, compra. Você compra tanta coisa. Marcador você não quer comprar. Aí quer marcar o material com aquela caneta. De caneta. Fica tão feio aquele negócio marcar de caneta. Não fica legal não. Pega um marcador. Cuidado, pega um marcador. Não vai pegar o piloto do quadro não. Pra poder você não estragar seu material. Pega um marcador bonitinho, tá? Pode ser amarelinho, pode ser rosa. Pode ser rosa, diretor? Pode, né? Pode ser rosa, pode ser amarelo, pode ser verdinho, pode ser azul. E marca aqui que Conselho Consultivo, ó, olha lá, oferece o quê? Consultoria e apoio à diretoria executiva e ao Conselho de Administração. Ok? CDC. CDC. Tá lembrado? CDC. Além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social do EBSER, tá? E aí ele vai ser constituído pelos seguintes membros. O presidente da EBSER, que o preside. 2 representantes do Ministério da Educação. 1 representante do Ministério da Saúde aqui, tá? 1 representante dos usuários dos serviços de saúde, dos hospitais universitários federais, das filiais da EBSER, indicados pelo Conselho Nacional de Saúde. 1 representante dos residentes em saúde dos hospitais universitários federais. 1 reitor ou superintendente de hospital universitário indicado pela Andifes. E 1 representante dos trabalhadores dos hospitais universitários federais administrados pela EBSER, indicado pela respectiva entidade representativa. Isso é muito legal, né, gente? Muita coisa aí pra gente trabalhar, tá? Lembrando que o parágrafo 2º da legislação, olha lá, ele vai dizer no parágrafo 2º que a atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada. Parágrafo 2º, cadê seu material? E será considerada como função socialmente relevante. Então não tem remuneração em relação aí à atuação dos membros da sociedade civil. Na verdade, a atuação deles, como a própria lei já diz, é aí uma necessidade, aí uma função social relevante. Vamos lá. O que é que compete a esse Conselho Consultivo? Está no artigo 13. Opinar a respeito das linhas gerais das políticas, diretrizes e estratégias da EBSER. Propor linhas de ação, programas, estudos, projetos, formas de atuação ou outras medidas para que a EBSER atinja os objetivos para os quais foi criada. Acompanhar de forma periódica o desempenho da EBSER. E assistir à diretoria executiva e ao conselho de administração, tá? Em suas funções, sobretudo na formulação, implementação e avaliação de estratégias de ação da EBSER, né? Esse conselho consultivo, ele vai se reunir, né, de forma ordinária pelo menos uma vez por ano. Isso está no artigo 14. Eu preciso, gentileza, que vocês, meu povo, anotem. Voltei aqui o slide, né, que eu preciso fazer essa anotação contigo. Artigo 14 fala da reunião do Conselho Consultivo de forma ordinária, pelo menos uma vez por ano, e de forma extraordinária, a pedido de 1/3 dos seus membros, ou sempre que convocado pelo presidente, por sua iniciativa ou por solicitação do Conselho de Administração. Então, a reunião ordinária, pelo menos uma vez por ano, que é o que a banca gosta de nos perguntar, né? Pelo menos uma vez por ano, o Conselho Consultivo aí irá se
reunir, né? Quando eu falo reunião ordinária, eu estou falando aquela que acontece de forma contínua, né? E para a gente encerrar esse nosso bloquinho, vamos falar aqui dos órgãos de fiscalização, né? Que está no artigo 15, que diz: são órgãos de fiscalização do EBSER, o Conselho Fiscal e a Auditoria Interna. Olha aqui para mim rapidinho. Então, a gente viu lá atrás que não tem como esquecer. Fiscalização, ó. Fiscalização. Conselho Fiscal e Auditoria Interna. Não tem como esquecer. No próximo bloco, a gente fala que cada um desses órgãos fazem e como se compõe, tá bom? Grande abraço.